Nosso convidado hoje é Cid Vasques, secretário de Segurança do Estado do Paraná. Ele já foi delegado de polícia, conhece bem o problema, e também é procurador de Justiça do Ministério Público, licenciado agora para responder pela Secretaria a convite do Governo do Estado. Bom, secretário, é um grande desafio e um dos grandes problemas iniciais foi o seguinte: nós tínhamos aí, aproximadamente, se falava em 17 mil presos em delegacia. Há como aliviar essa situação pelo seguinte motivo: se o preso está na delegacia, o policial não tem tempo de investigar e acaba apenas ficando na atenção do preso. E esse era o grande problema inicial. Boa noite, Vili, boa noite, telespectadores da Band. Essa questão é um problema crônico que durante muito tempo incomodou e afligiu todos os profissionais da área de segurança pública no Paraná. É uma questão muito séria, herdada de governos que nunca se preocuparam efetivamente com esse tipo de problema. O encarceramento de presos em delegacia de polícia, um sistema de administração criminal falido, com efeitos deletérios, não só na área de direitos humanos, mas também prejudicando o trabalho da Polícia Civil na sua atividade fim, que é a investigação policial. Esse problema foi enfrentado de frente nesse governo, no sentido de transferir esses presos que estavam em delegacias de polícia para o sistema prisional. E o sistema tinha capacidade para isso? Evidentemente, é aí que eu iria me referir. Isso é um trabalho que está sendo feito de forma gradativa. Claro que o sistema prisional não teria como absorver esse número elevado de internos, e com um trabalho coordenado com a Secretaria de Estado da Justiça, especialmente nesses últimos 6 meses houve uma atuação mais intensa nesse sentido, nós já conseguimos transferir do sistema de delegacias de polícia para o sistema prisional mais ou menos 7 mil detentos. Os 10 mil presos remanescentes, 5 mil estão sob o sistema de gestão compartilhada, vale dizer, aqueles que continuam em delegacias de polícia hoje estão sendo guarnecidos por agentes carcerários contratados pela Secretaria de Justiça, e sob a custódia exclusiva da Polícia Civil ainda temos 5 mil presos. Com a expansão de vagas no sistema prisional, decorrente da construção de unidades pela Secretaria de Justiça, a projeção é que até o final do governo nós tenhamos aí um número muito insignificante perto do que era no começo de 2011. E esse é um problema crônico da saúde, que nunca foi resolvido. O senhor vê então agora a expectativa de aliviar o trabalho para o policial realmente exercer a sua função de investigação. Isso é importante para a Polícia Civil na medida em que a elucidação de crimes é um fator que impacta os índices de homicídio especificamente. Então, a Polícia Civil liberada para a sua atividade fim, a Polícia Militar podendo fazer o seu trabalho ostensivo, a sinalização é de que nós tenhamos aí resultados muito positivos em termos de redução da criminalidade, que, aliás, já está se verificando no momento. Outro assunto esquecido no passado foi a construção de penitenciárias, que acabaram ficando abarrotadas. Isso vai ser também atingido agora? Isso é da área da Secretaria de Estado da Justiça. Eu tenho notícias de que já há, inclusive, a liberação de verbas do governo federal, em torno de 160, 150 milhões, para a construção de pelo menos mais 4 ou 5 unidades prisionais. Um número aí projetado de mais ou menos 6 mil vagas. Secretário, um detalhe aí que tem ficado claro é o policiamento ostensivo. As pessoas veem, por exemplo, nas ruas de Curitiba, isso é novidade, os carros, inclusive, eles ficam em cima da calçada, num lugar que todo mundo vê. Como é que isso funciona? Psicologicamente? Isso de alguma forma atemoriza o assaltante? Quem tem oportunidade de visitar alguns países do primeiro mundo, Estados Unidos em particular, isso é o tipo de policiamento empregado de maneira muito corriqueira. É um policiamento que tem, primeiro, o objetivo de promover uma sensação de segurança para a população. Segundo, comprovadamente, a presença da polícia nos locais de grande concentração é fator inibitório de crimes. Com a chegada dessas novas viaturas,
com tecnologia embarcada, dando assim maior condição de trabalho para o policial, onde ele se sente, inclusive, em condições muito melhores para executar a sua tarefa, a Polícia Militar, por orientação da CESP, estabeleceu um processo de patrulhamento ostensivo em que elas deverão ficar em pontos estratégicos. Esse trabalho começou no dia 14 de março e nós já verificamos ali na área central da cidade, no que tange as notificações de furtos e roubos, no período de 14 de março a 14 de fevereiro a 14 de março, ocorreram 820 notificações por furtos e roubos. No período de 15 de março a 14 de abril, esse número baixou para 127, o que significa que há efetivamente um resultado muito positivo. Isso nós estamos expandindo para toda a cidade e com a chegada de novas viaturas vai ser um processo contínuo e sistemático. Mas ela não tem apenas aquele posicionamento fixo. A mobilidade, no caso da emergência... É preciso ficar claro, até porque houve aí um movimento no sentido de desqualificar esse tipo de trabalho. Na verdade, o trabalho de policiamento ostensivo com PBs, ele funciona exatamente assim. A viatura está ali para fazer prevenção, ela não está integrada no sistema de atendimento de ocorrências do 190. Para isso, a Polícia Militar tem as viaturas do atendimento do 190. Mas é evidente que acontecendo qualquer infração penal ali na área onde a viatura está estabelecida, o policial sendo acionado, ela vai atender normalmente a ocorrência. Mas o papel fundamental, o objetivo principal desse tipo de patrulhamento é esse, policiamento ostensivo. Outra grande questão era a falta de policiais militares. Isso também é histórico, foi acumulando essa falta aqui no Paraná. Isso está sendo reposto? Há a possibilidade de chegar dentro do que se espera? Sendo reposto com alguma dificuldade, evidente, porque temos aí uma lei de responsabilidade fiscal que você só permite a contratação de pessoal de acordo com a evolução da receita, mas o governo está conseguindo a contratação de inúmeros policiais. A Polícia Militar, por exemplo, no começo de 2011, no início do governo Beto Richa, tinha um efetivo comparado ao ano de 1997, só para você ter uma ideia. Hoje foram contratados 3.120 policiais no ano de 2011, foram formados mais 1.878 recentemente, foi aberto um concurso para a contratação de mais 5.400 policiais. Então, gradativamente, o governo do Paraná vem estruturando a Polícia Militar em termos de pessoal. É bom que se diga que há uma relação muito interessante do número de policial militar por habitante. O Paraná ele tem um policial militar para atender mais ou menos 640 habitantes. O Rio Grande do Sul, que é um estado que tem muita afinidade com o Paraná em termos de comparação pelo número de municípios, pelo número de comarcas e pelo número de população, tem um policial para atender 420. A Polícia Militar do Paraná, e isso é um dado significativo, ela só tem mais policiais militares em relação a habitantes do que a Polícia Militar do Maranhão. Então nós estamos fazendo um investimento muito pesado na contratação de pessoal e mais do que números, na capacitação. Hoje, para formar um policial militar, você precisa de mais ou menos um ano, porque o policial militar hoje, ele sai graduado como profissional de segurança pública num curso de 1.733 horas-aula, de acordo com lei federal, e isso demanda tempo, demanda investimento. Então você não só tem que aumentar o quadro, como esse quadro tem que estar capacitado. Nós tivemos recentemente, secretário, dentro dos presídios, a suspeita que se repetiria aqui aquilo que aconteceu de forma muito grave em Santa Catarina. Até o governo tomou já algumas medidas de imediato, fazendo transferência de presos. Qual foi o diagnóstico que o senhor teve depois desses acontecimentos? Bom, Vili, a questão da atuação de organizações criminosas dentro dos presídios brasileiros é um problema novo que tem sido vivenciado de maneira inédita em alguns estados da federação. Herdamos essa situação do estado de São Paulo, porque isso começa exatamente lá. Essas organizações elas se ramificaram pelo país inteiro, mas a organização criminosa
ela existe no Brasil e existe no mundo. O grande problema é você neutralizar a força dessas organizações criminosas. E especificamente com relação a essas movimentações no interior de presídios, nós acompanhamos de perto o que aconteceu em São Paulo no meio do ano passado e em Santa Catarina em novembro. Nosso serviço de inteligência, a partir daí, começou a fazer um monitoramento mais intenso na questão do sistema prisional, a inteligência da segurança pública, junto com a inteligência da Secretaria de Justiça, da SEJU, e fomos observando que, de uns tempos para cá, houve uma movimentação anormal com algumas comunicações entre os presos, no sentido de começarem a cogitar de promover algumas ações externas. Não se sabia exatamente quais, não se sabia exatamente como, mas a notícia havia. A partir daí, começamos a monitorar todos os internos que tinham uma participação mais ativa nesse tipo de movimento. Isso foi um trabalho que demandou mais ou menos uns 20 a 25 dias. Tivemos o cuidado de selecionar cada um e, nos espelhando no que aconteceu nos outros estados, nós já nos antecipamos e promovemos a imediata transferência desses internos para presídios federais. Com isso, nós sentimos que houve uma desestruturação dessas ações, mas o Estado do Paraná continua vigilante, continua atento. Na última reunião, aliás, do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Segurança Pública, eu encaminhei uma proposta que foi aprovada à unanimidade pelo colegiado, no sentido de dotar a legislação brasileira de uma norma legal que puna como ato de terrorismo as ações desencadeadas por facções criminosas instaladas no interior de presídios. Porque essas ações, na verdade, elas disseminam o pânico entre a população, ela escolhe alvos preferencialmente das forças de segurança para atentados contra a incolumidade física, ela promove ataques a coletivos de maneira a atrapalhar o bom andamento dos serviços essenciais, ataques a próprios do Estado, escolhendo em regra bases e postos policiais. Isso é o tipo de ação que a legislação brasileira por si só, no Código Penal, não tem como reprimir, porque um cidadão, eu não digo cidadão, um elemento que vai e incendeia um ônibus movido por um objetivo desse tipo, ele não vai responder por um crime de dano, ele tem que responder por um crime mais grave. Alguém que mata um policial recebendo uma determinação vinda do interior de um presídio não está cometendo um homicídio qualificado, ele está praticando um ato de terrorismo. E como o Brasil também já não tem uma legislação antiterror para combater atos de terrorismo, como mundialmente conhecemos, e está aí o exemplo ocorrido em Boston, há um projeto do deputado Walter Feldman no Congresso tratando dessa questão da criminalização dos atos de terror da forma como a gente conhece. E eu propus ao Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública que a esse projeto também fosse agregada essa situação das organizações criminosas. Estive reunido com o diretor-geral da Polícia Federal, o Dr. Leandro, ainda anteontem, que veio para a posse do novo superintendente, o Dr. Rosal. Ele, particularmente, se interessou muito por isso, e independente da moção do Conselho de Secretários, que ainda está sendo elaborada, ele já está levando ao ministro essa proposta. Ele viu com muita simpatia. Secretário, o planejamento estratégico, a inteligência, nós temos tempos novos e hoje usando a tecnologia, muito mais poder para o policiamento, para a segurança. Como é que está o Estado? Nós estamos atualizados com isso? Você só faz segurança pública se houver planejamento estratégico, se houver efetivo, se houver mobilidade policial e se houver elucidação de crimes. O Paraná hoje está muito avançado em termos de planejamento estratégico. A Secretaria de Segurança Pública conta nos seus quadros com profissionais de altíssimo nível que compõem a Coordenadoria de Análise e Planejamento Estratégico. Esse pessoal ele está encarregado de fazer o mapeamento de toda a incidência criminal em todas as regiões do Paraná, identifica o que na métrica da segurança pública se chama de hotspots,
E a partir daí você pode fazer um planejamento de acordo com os índices criminais, onde você vai alocar pessoal, onde você vai alocar viatura, qual é o tipo de crime que acontece numa região, qual é o tipo de crime que acontece em outra região, enfim. Hoje o planejamento estratégico é fundamental para que você possa desempenhar o trabalho. Secretário, são praticamente quase 400 municípios, seu trabalho não é só Curitiba, região metropolitana, tem cuidado do estado todo. E para o interior, o que é que há de notícia no equipamento, no policiamento para todas as cidades? Bom, o Paraná é um estado muito peculiar, especialmente em função da sua condição da região de fronteira. Temos ali 139 municípios, são mais ou menos 170 quilômetros de lago, temos uma população ali naquela área de 2,5 milhões de habitantes, um movimento comercial muito intenso ali no Paraguai e Argentina. É uma região que muito propícia às ações do crime organizado em função da possibilidade, facilidade da aquisição de substâncias entorpecentes, drogas, armas, tráfico de pessoas. Então nós temos lá na região de fronteira um tipo de estratégia. Criamos o GGI, Foz do Iguaçu, que é o Gabinete de Gestão Integrada, cujo objetivo é a união das forças da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Estadual com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, inclusive a ABIN, as agências reguladoras, no sentido de estabelecer determinadas políticas para o enfrentamento das questões de segurança na fronteira. Você estabelece prioridades e vai desencadear alguma ação. Tivemos uma reunião recentemente lá, onde conseguimos instalar o GGI fisicamente, colocamos lá um pessoal da área de inteligência, foi criado o Batalhão de Fronteira de Marechal Cândido Rondon, que hoje conta, o número é fácil de guardar, porque é 1, 2, 3, são 123 integrantes da Polícia Militar, estão desempenhando um trabalho bastante produtivo naquela região. Vamos criar a Companhia de Fronteira de Guaíra e a Companhia de Fronteira de Santo Antônio do Sudoeste. Então, essa é a região da fronteira. Região de Cascavel, instalamos lá uma unidade do Paraná Seguro, que já produziu resultados significativos também nos índices de redução de criminalidade, especialmente homicídio. Cascavel hoje conta com pelo menos 36 viaturas novas só para atender a cidade de Cascavel. Na história de Cascavel isso é uma coisa inédita e os reflexos já estão começando a aparecer. Londrina, descentralizamos uma base do Graer. Londrina hoje tem lá um helicóptero para dar para colaborar nas ações de segurança pública. Agregamos novos policiais, mandamos viaturas. Região de Maringá também recebeu um número expressivo de viaturas. Região de Campo Mourão, a região noroeste agora está sendo contemplada também com uma série de equipamentos, de viaturas. Estamos comprando fuzis 5.56, mais ou menos 7 mil fuzis. Quer dizer, vamos dotar a Polícia do Paraná de equipamento suficiente para conter essa criminalidade. Muito obrigado, secretário. Sucesso no seu trabalho. Muito obrigado pela presença. Agradeço o convite, Vila, estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado também a você que acompanhou o programa aqui conosco.